Bom dia! Seja bem-vinda ao Terapia pela Palavra nessa segunda-feira, nubladinha, fresquinha, para começar a semana de cabeça fria, hein, gente? Sejam bem-vindos, vou dar um tempinho aí para vocês chegarem. Hoje vamos falar sobre passado, fazer as pazes com o nosso passado, seguindo aí o livro de Gênesis. Esse livro é tão grande, né, gente? Tão rico. Tem tantas histórias maravilhosas pra gente, mas a gente já tá caminhando pro finalzinho dele. A gente já tá caminhando para a finalização dessa história rica, que termina com os filhos de Jacó, com a missão dele cumprida. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. Boa semana para vocês, pessoal. Vamos falar hoje de um assunto, gente, que é tão importante. Fazer as pazes com o seu passado. Você já parou para pensar nisso? Como que você está com o seu passado? Você está bem com ele? Você compreendeu o que aconteceu? Ou não compreendeu exatamente, mas decidiu acomodar as coisas da forma como fosse possível, da forma como desse para acomodar? Como é que ficou isso para você? Eu entendo que o nosso passado, ele é algo que precisa ser olhado assim, com reverência, sabe? Com gratidão, apesar de. E a gratidão, a gente já falou aqui sobre isso, a gratidão não é ser grata pelo que de ruim me aconteceu, mas é ser grata apesar do que de ruim me aconteceu, né? Então, esse é o verdadeiro sentido da gratidão. E hoje a gente vai falar não sobre gratidão, mas sobre perdão. E aí, perdão é um movimento aí antagônico, né? Que gera sentimentos bons e gera desconforto, mas é extremamente importante e necessário. E hoje nós vamos falar do perdão de José para aqueles irmãos, sabe? Aqueles que venderam José, aprontaram todas. Então, a gente vai falar do perdão para esses irmãos. Para isso, a gente vai falar, então, do capítulo 45 de Gênesis. Eu vou só contextualizar aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo. Depois vocês leiam aí na íntegra com todas as informações. Então, no capítulo 45 de Gênesis, até o 44 a gente fala, né, que os irmãos chegaram, se apresentaram ali a José, e José ficou se segurando, né, ele saiu para chorar e tal, só que aí chegou um momento que ele não conseguiu mais se conter. E aí, ao não conseguir mais se conter e sustentar a pose diante dos servos dele, ele pediu que todo mundo saísse. Saiam, fora todos daqui, eu preciso ficar aqui, né? Ele precisava, na verdade, conversar com os irmãos dele, se revelar aos irmãos dele. E a gente já começa com a primeira lição, gente. Tem problema aí na sua vida? Tem pessoas com as quais você precisa se resolver? Tem coisas que você precisa colocar no lugar? Pinguinho que você precisa colocar lá em cima do i e esclarecer alguns pontos? Esclareça. Faça isso. Mas não na frente das pessoas, não para todo mundo ver, ficar lavando roupa suja, dando indiretinha. Gente, o velho ditado, roupa suja se lava em casa. Então, tem coisas aí para você fazer? Bom dia, Aline, bem-vinda. Tem coisas ali para você fazer, para você organizar aí no seu passado? Tem sujeira lá para limpar? Tem bagunça para organizar? Tem gente para perdoar? Ok. Primeiro é entre você e Deus, porque lembra, é o relacionamento vertical pro horizontal. Então é na base da cruz, gente. Não tem outra forma de fazer isso. É do vertical pro horizontal. E aí, primeiro é você e Deus. Você organizando ali com ele e vendo com ele o que você precisa fazer, o que você precisa organizar, compreendendo e aí sim, procurando quem tiver que procurar, organizando dentro de você, organizando fora de você, mas não precisa ser em cima de um palco para todo mundo ver. Pode ser no seu secreto, no seu silêncio. Pode não, deve, porque gente para ficar, como dizem, né? Batendo palma para doido dançar, que é ficar lá
te instigando cada vez mais no seu sentimento, na sua confusão, na sua dor. Pessoas assim tem de monte, gente. E você não precisa ficar dando show, ficar dando espetáculo para essas pessoas, porque ninguém tá nem aí com o que você tá sentindo. Pessoas que ficam ali aplaudindo o show, elas não estão preocupadas com você. Elas estão mais querendo entretenimento. Então não seja você o bobo da corte de ficar ali dando para essas pessoas o showzinho que elas precisam para ocupar o lugar da vida vazia delas. Porque pessoas que se perdem ali só olhando o showzinho, indo atrás de fofoca, indo atrás dessas coisas de YouTube, essas coisas que não edificam em nada. Gente assim tá com a vida bem vazia, né? E você não precisa alimentar isso. Não precisa estar conectada a isso, que a sua vida esteja completa, repleta de coisas boas. Então essa é a primeira lição. José pediu para todo mundo sair. E aí ao sair todo mundo, ele se revelou aos irmãos. Quando ele se revela aos irmãos, todo mundo fica chocado. E ele fala para esses irmãos, tá tudo bem. Deus estava por trás disso tudo. Não precisa ficar nervoso, não precisa entrar em confusão, um culpar o outro, não, tá tudo bem aqui. E aí essa é a segunda lição que eu quero deixar para você. Primeiro, José, então, pediu que todos saíssem para ele se organizar. Depois, ele, ao conversar com os irmãos, ele organizou aquilo dentro de você, dentro dele, que é o que você precisa fazer dentro de você. E ao organizar tudo aquilo dentro dele, ele explicou para os irmãos o entendimento dele da situação. Então, gente, perdoar, existe um equívoco em relação ao perdão. As pessoas pensam que perdoar é esquecer, perdoar é ter amnésia, é ficar bobado e até trazer a pessoa que te feriu ali para o seu convívio e para perto de você e muito ali conectado com você. Às vezes não. Tem pessoas que a gente perdoa e traz para perto, a gente puxa para perto da gente de novo porque a gente quer realmente se relacionar. Tem pessoas que a gente perdoa, mas elas seguem lá vivendo a vida delas. Se precisar de você, você está aí, você ajuda, mas não precisa ter aquele contato todo. Eu tenho pessoas na minha vida, pessoas no plural não, uma pessoa na verdade, importante, que eu me culpei muito, por muito tempo, por não querer me relacionar diretamente com essa pessoa. Não vou ficar dando detalhes aqui para não expor ninguém, porque eu não quero magoar ninguém, mas o que eu quero dizer para você é que é possível. Então, assim, eu consegui perdoar, eu consigo conviver agudamente, ou seja, de vez em quando, mas eu não consigo conviver diariamente. Eu não consigo conviver constantemente, porque essa pessoa tem o jeito dela, tem as questões dela e que me ferem. Então, o jeito dele me fere, o jeito como ele trata as pessoas, o jeito como ele leva a vida, isso me fere. E eu não concordo. E para respeitá-lo, eu prefiro então manter uma distância segura. Porque aí eu o respeito, eu não invado o espaço que é dele, mas também não permito que ele invada o espaço que é meu. Porque enquanto eu permitia, aquilo me machucava muito, me magoava, me deixava num lugar muito ruim. Só que eu me obrigava a fazer aquilo, porque eu achava que eu tinha obrigação de fazer aquilo, eu achava que eu tinha obrigação de estar perto, presente, constante. Até o momento que eu entendi que o tempo que eu estava com ele, quando não era em tanta constância, o pouco tempo tinha mais qualidade do que o tempo na constância. Então eu decidi, eu falei, bom, eu perdoo, eu amo, eu quero bem para essa pessoa, se precisar de mim, estou aqui, mas vai ser ele vivendo a vida dele, com a família dele, eu aqui vivendo a minha vida, com a minha família. Somos todos da mesma... somos todos familiares, sim, mas família, sua família é você, seu marido, seus filhos, certo? Então, os demais, inclusive pai, mãe, avós, todos se tornam familiares no sentido de sistema, tá? Familiar não quer dizer que é menos importante, tá, gente? A importância é a mesma, mas existem uma ordem de prioridade aí na sua vida que precisa ser respeitada. E tem pessoas que, infelizmente, mesmo sendo nossos familiares, pessoas próximas, pessoas que você gostaria muito que o relacionamento fosse diferente,
Às vezes não dá. Então, às vezes, essas pessoas precisam realmente ficar no canto delas, a gente no nosso. De vez em quando a gente se encontra, o tempo é de qualidade, é bom, mas tem um tempo determinado ali. Deu o tempinho determinado, beijo, tchau, fica com o que é bom, eu levo o que é bom e a vida segue. E isso é uma sabedoria, gente, que precisa ser colocada em prática. Porque não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, querendo conviver, querendo ter muita intimidade com alguém que te fere, porque aí você acaba devolvendo também ferimentos. E aí ficam duas pessoas ali feridas, e desnecessariamente. Então, José olhou para aquele passado dele com os irmãos e encontrou um meio de acomodar isso dentro dele. E essa é a segunda lição que eu quero deixar para você. Perdoar não é esquecer, não é fingir que não aconteceu, não é concordar com o que aconteceu, não. Mas é encontrar um jeito de acomodar o que aconteceu dentro de você, porque já aconteceu, nada vai mudar o que aconteceu. As coisas são como são e a gente precisa sair da infantilidade de ficar, mas se tivesse feito isso, mas se tivesse feito aquilo, o se não existe no passado. O se no máximo existe para suas decisões a partir de agora. Se eu escolher X, eu vou receber X. Se eu escolher Y, eu vou receber Y. Então o se hoje tem alguma funcionalidade. No passado não tem. O passado já foi, já aconteceu. Então, encontre um jeito de acomodar dentro de você o que aconteceu da melhor forma e seguir adiante, ok? Então, isso José encontrou. Ele encontrou um jeito de acomodar dentro dele que foi: tudo isso foi providência de Deus. Deus me mandou aqui para este momento de fome, para eu administrar tudo isso. Faraó confia em mim, eu administro. O povo não morre de fome porque, de acordo com a minha administração, baseada na direção que Deus me dá, eu consigo levar as coisas aqui da melhor maneira. Então, foi tudo plano de Deus. Com isso, ele conseguiu, para ele, foi o meio que ele encontrou de elaborar aquilo, de acomodar aquilo dentro dele. Então ele conseguiu acomodar e falou para os irmãos: tá tudo certo, vem aqui. Abraçou, beijou todo mundo, vamos deixar o passado para trás. E esse é o tema dessa live: faça as pazes com o seu passado. O que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu, foi do jeito que foi, não há nada que se possa fazer para mudar isso. E José assim fez. E além disso, ele ainda deu um conselho para os irmãos: vão lá, peguem o nosso pai, peguem todas as coisas de vocês, voltem para cá, vocês vão viver aqui comigo no Egito. José deu conta de viver com eles, ok? Então, ok, José deu conta, José trouxe todo mundo para perto. Talvez você não dê conta de conviver diariamente com alguém que te fez determinadas coisas ou com a forma como as pessoas levam a vida delas e que reflete em você. Então, você não é obrigada a conviver. José fez porque para ele estava ok. Mas isso aqui vai de cada um, vai do convívio com cada um e vai de quem está do outro lado também. Tem pessoas que não têm condição da gente conviver, infelizmente, né? Enfim, basta que você perdoe, que você não deseje o mal, que você esteja com tudo ali organizado por você e pela pessoa, porque o perdão reverbera, gente. O perdão alcança aquele que está lá do outro lado. Então, veja, ele fala para os irmãos: façam a viagem, nada de ficarem se culpando uns aos outros, o que passou, passou. Os irmãos voltam, contam para o pai, e aí o pai, que estava lá quase morrendo de fome e de tristeza, fala aqui que o espírito dele reviveu, e ele disse: já ouvi o suficiente, meu filho José ainda está vivo, preciso ir vê-lo antes de morrer. Ou seja, chega aqui de conversa, de lenga-lenga, vamos lá que eu quero encontrar José. Eu quero falar com ele. E, gente, essa é a última sugestão que eu quero deixar para você em relação a isso. Olha a Josi falando: ressignificar para se libertar. É isso mesmo, Josi. Ressignificar, gente. Ressignificar é dar um outro significado para o que aconteceu. Aconteceu, doeu, você se magoou, ficou frustração, ficou trauma, ficou medo do novo, medo de reviver aquilo ou de viver aquilo com outras pessoas. Tem diversos resultados aí para o que as pessoas fazem. Agora, o que você faz com que as pessoas fazem é decisão sua. Você precisa se posicionar diante daquilo e decidir o que fazer. Então, posicione-se da melhor maneira.
Ressignifique, tire aquilo da tua frente. Ai, desculpa, gente. Encontre um meio de acomodar aquilo dentro de você. Acomode e siga. Não adianta, gente. Eu sempre uso essa metáfora. Gente, engasguei bonito aqui. Deixa eu tomar um golinho aqui do meu chazinho. Nossa. Não adianta você ficar culpando e como a metáfora que eu sempre uso, né? Lambendo a ferida. Não adianta ficar lambendo a sua ferida. E apegada à dor, não adianta. Isso é disfuncional. Isso só traz mais dores para você, só traz doenças para o seu corpo, doenças para sua psique, traz doenças para sua alma, traz doenças aí que impedem você de viver uma vida plena e frutífera. Então, vamos pensar no seguinte. Primeiro, tem que resolver? Tem coisas aí para resolver? Resolva. Tem pessoas para conversar que você entende que sim, precisa conversar, que se não conversar, se não colocar esse ponto final, organizar aí, você não vai conseguir sair do lugar? Converse, resolva, mas faça isso no secreto. Primeiro no seu secreto com Deus, na vertical. Depois no seu secreto com a pessoa, na horizontal. Não fique envolvendo todo mundo, a família inteira, os amigos, e vira aquele reboliço, todo mundo fica com raiva de todo mundo, depois vocês se acertam e fica aquele mal-estar. Não. Vá lá, no seu secreto, primeiro com Deus, depois com a pessoa, resolva o que tiver que resolver, peça perdão, perdoe o que tiver que perdoar, faça o que couber aí, o que for possível. Se não for possível chegar nesse extremo aí, no ápice do perdão, dê o primeiro passo de conexão, pelo menos. Eu tive uma experiência na minha vida muito forte, muito traumática, e eu não me sinto à vontade de abrir detalhes dessa experiência, porque eu não quero magoar a pessoa do outro lado, não quero que a pessoa se sinta alfinetada, mas enfim, alguém muito importante na minha vida, que deveria me proteger, deveria me cuidar, e não cuidou, e além disso, foi para um outro extremo. E aí então, consegui olhar para aquilo, só que perdoar, abraçar, estar... Para mim era muito difícil ainda. Mas o que eu fiz, gente? Além de trabalhar as minhas emoções em terapia, acomodar dentro de mim aquilo que eu precisava acomodar, compreender o outro e tudo que a gente faz no processo terapêutico, o que de principal eu fiz? Eu fui para Deus. Eu fui para os pés da cruz. Sabe, na Bíblia tem uma passagem do cego do tanque de Betesda, do paralítico do tanque de Betesda. E aí Jesus chega para ele e fala, o que você quer que eu te faça? É óbvio o que ele queria, mas Jesus queria ouvir dele, para saber dele o que tinha no coração dele. E ao invés dele falar assim, eu quero andar, eu quero ficar curado, ele virou e falou assim, começou a justificar a vida dele. Ai, sabe o que é, Senhor? Quando as águas se agitam, ninguém me leva lá para ir na água, para que eu seja curada. Jesus não perguntou nada disso para ele. Jesus perguntou, o que você quer? Então, minha amiga, pare de ficar aí colocando culpa nos outros, colocando nos outros a responsabilidade pela bagunça que está acontecendo agora na sua vida. Não importa o que fizeram com você. Ai, mas o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, eu fui abandonada, tudo isso dói. Gente, dói. Dói muito, eu sei que dói. Eu sei como profissional, eu sei como pessoa que viveu o abandono. Eu vivi o abandono de diversas formas. Então, eu sei o quanto isso dilacera o coração da gente. Só que chega um momento que você tem que olhar para isso e parar e pensar assim... Eu vou viver aqui me lamentando por esse abandono? Eu vou passar mais tempo, desperdiçar mais tempo da minha vida aqui lamentando esse abandono? Ou eu vou decidir deixar isso lá no passado? Porque as pessoas fizeram o que fizeram, não cabe a mim entender, porque eu não tenho condição de entender. Então, eu escolho deixar isso lá atrás, eu escolho seguir para o novo, eu escolho viver o novo na minha vida. E quando Jesus chega lá para o paralítico e fala, o que você quer que eu te faça? Ao invés dele virar e falar assim, eu quero andar.
Me ajuda, eu quero andar. Não, ele começa, ai, porque ninguém me leva no tanque, porque... Ele começa a lamentar o que ninguém fazia por ele, mas ele estava ali diante do milagre na frente dele, perguntando para ele o que você quer. Então, minha amiga, ouça hoje. Ele que é o caminho, a verdade, a vida, ele que é destino próspero e maravilhoso para sua vida, perguntando para você: o que você quer que eu te faça? Ontem eu assisti um filme, ontem à noite, o Movimento Jesus chama em português, que são os hippies lá da década de 60, que houve um movimento baseado em fatos reais, houve um movimento intenso na Califórnia, em que os hippies, todos lá buscando sexo, drogas e orgia naquela época, que infelizmente eles tinham boas causas, mas no meio eles tinham ali as práticas deles, mas o que eles buscavam? Eles buscavam alguma paz para o coração deles, eles buscavam a verdade, né? Esse era o discurso deles. Buscamos a verdade, buscamos a paz, buscamos a liberdade. Gente, quer sinônimo maior de verdade, paz e liberdade do que Jesus? Bem-vindo, Wellington. Bem-vindo, Malopes. Bem-vinda, bom dia. Você quer sinônimo maior de tudo isso do que Jesus? E eles procuravam isso aonde? Nas festas, nas reuniões em que eles lutavam contra a guerra. Faça amor, não faça guerra, mas o faça amor era um se pegando lá com o outro. Eles usavam muitas drogas. Tem uma cena assim surreal que eles estão lá num show com a Janis Joplin e tal, e de repente passa um avião lá que eu não sei o nome, um ultraleve lá, sei lá o que, passa assim, ó, lançando LSD na galera. E eles, uau, libertem suas mentes, chuva de LSD, liberem suas mentes. Gente, tamanho absurdo, assim, para eles, liberar a mente deles era se drogar, porque a hora que eles se drogavam, eles iam lá para um lugar muito louco, de viagem, esqueciam dos problemas, até que eles começaram a ficar muito loucos pela palavra de Deus, porque tinha um hippie muito doido lá, que chegou no fundo do poço das drogas e do vício e tudo mais, do sexo. Ele mesmo fala, a gente consumia tudo e todos. Numa conversa que ele tem com o pastor, numa casa onde ele chega, ele fala, nós consumíamos tudo e todos, ou seja, eles se drogavam absurdamente, eles transavam entre eles ali, eles praticavam ali o ato sexual de forma indiscriminada entre todos. E ele falou, só que aí chegou um momento que isso não era mais suficiente para mim. E eu achei que fazendo isso eu ia encontrar a verdade. Mas aí eu vi que a verdade não estava ali. E foi aí então que ele conheceu a palavra de Deus. E ele hippie, ele não deixou de ser ele, gente. Ele continuou sendo hippie, todo doidão, andando descalço, aquele jeitão dele. Ele continuou sendo ele, só que ele continuou sendo ele pregando a palavra de Deus. E foi um dos maiores avivamentos da história dos Estados Unidos. Avivamento que pegou vários estados, que carregou uma multidão de jovens hippies sendo batizados na praia. Uma coisa maravilhosa. Gente, ontem eu chorei horrores assistindo esse filme, porque eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Por que a gente não está tentando viver isso agora? Porque as pessoas acham que avivamento é lotar um estádio e fazer um show. Não, gente. Avivamento é o Espírito Santo de Deus sendo derramado nas pessoas e alcançando vidas e transformando vidas e pessoas aceitando Jesus e sendo batizadas e levantando ali para uma nova vida. E tem uma cena tão maravilhosa, eu não ia nem falar disso, gente, mas eu fiquei tão empolgada com esse filme que agora que eu comecei a falar, vou contar para vocês. Só dar um spoilerzinho de uma cena, que é a cena em que um deles é batizado, um menino que estava totalmente perdido. Um menino que tinha uma mãe dependente química, uma mãe que ficava mudando de casa toda hora, que tinha um monte de namorados, abandonado pelo pai, que depois ele descobriu que nem pai dele era, porque ela nem sabia quem era o pai dele. Ele tinha tudo para dar errado. Mas ele escolheu Jesus, ele escolheu. E aqui eu já tô falando mesmo só da parte espiritual, não tô nem falando de terapia, porque eles não faziam terapia, né? Tinha terapia em grupo lá da galera, um conversando com o outro, um ajudando o outro.
E você hoje aqui, ó, em 2023, você tem essa facilidade, que você trabalha suas emoções em terapia, em conteúdos de qualidade até na internet, você trabalha o seu corpo, fazendo escolhas melhores aí para sua vida, para sua saúde, e você alimenta o seu espírito. Você tem as 3 partes que te constituem alcançadas, é só você se posicionar. E esse menino, ele é batizado e ele com muito medo aí, no momento lá ele decide ser batizado e a cena, né, enquanto ele desce as águas, assim, para quem nunca viu um batismo cristão na igreja protestante, né, a pessoa é submersa às águas, ou então tem o batismo lá pela água na igreja presbiteriana, que é a que eu frequento, que é só aspergir, né, que fala, mas tem o batismo submerso também. E nesse filme o batismo é a pessoa ser mergulhada ali, literalmente, totalmente nas águas. E ali aquela cena, a metáfora da cena é assim: quando o pastor deita ele na água, na mente dele ele tá caindo assim, ó, como se estivesse se afogando. E aí aquela câmera lenta, ele se afogando assim, de repente ele volta e começa a nadar e sobe para a superfície. E aí nisso o pastor tira ele da água e o pastor fala para ele: como se sente? Aí ele fala: vivo, eu me sinto vivo. Gente, é isso que a palavra de Deus tem para você. É isso, a palavra de Deus tem vida e essa vida vem de um lugar, da cruz, vem da redenção, vem da escolha por Jesus. Faça a sua escolha, a sua melhor escolha. Deixe para trás o que passou. Não fica preso no seu passado, preso naquilo que te fizeram, no que as pessoas fizeram, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sei lá, pessoas que passaram por dores muito intensas, por abusos físicos, abusos sexuais. Gente, eu não tô diminuindo a sua dor, pelo amor de Deus, eu não tô diminuindo a sua dor. Eu sou terapeuta, eu trabalho com essas dores, eu acolho essas dores. E a minha base é a psicanálise, mas é a psicanálise olhando para a espiritualidade, porque como diz o mestre Jung, como dizia, né? Você pode dominar todas as técnicas, você pode conhecer tudo de melhor da sua área, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que eu sou aqui na live e também nas minhas sessões de terapia. Quem faz terapia comigo sabe, eu sou apenas outra alma humana que sim, domina as técnicas, estuda, se aprofunda, mas que sofre tanto quanto você, que tem dores tanto quanto você tem, mas que faz escolhas melhores em relação a essas dores. Eu decidi deixar para trás aquele passado que me machucava, que doía, que me impedia de seguir para um futuro glorioso. E eu decidi isso, primeiro, tomando consciência do meu papel, do meu lugar de filha de Deus. E aí sim, eu fui buscando perdão, buscando me trabalhar, buscando trabalhar e elaborar tudo aquilo em terapia, mas acima de tudo sustentada por Jesus, que pegou na minha mão e falou: vamos lá, filha, vamos lá. Tem um outro filme também, ai gente, só para finalizar, hoje eu tô empolgada aqui nos filmes. O filme A Cabana, que é o filme de um livro, né? O livro A Cabana. Tem uma cena desse filme A Cabana em que o protagonista, ele se encontra com Jesus e eles começam a andar em cima das águas, assim, é uma viagem dele lá, né? Eles começam a andar em cima das águas, andando assim, daqui a pouco eles olham um para a cara do outro, dão risada e começam a correr sobre as águas. Eles começam a correr sobre as águas. É assim que eu me sinto, gente, em determinadas situações. Quando Jesus me pega de um lugar de dor, de sofrimento, um lugar de dúvida, de medo, e fala: vamos, anda, eu tô com você, anda, eu tô com você. Eu tenho a impressão que ele cata na minha mão assim e fala: agora corre, vamos, que eu tô com você. Gente, é isso que eu quero levar para você na manhã de hoje, com essa história de José. Faça as pazes com o seu passado, organize o que tiver que organizar, perdoe, siga adiante, pega na mão de Jesus e vai, e corre, porque tem uma vida linda para você, tem uma vida linda para você viver, basta que você faça as escolhas certas. Combinado? Essa é a mensagem de hoje. Fátima, bem-vinda, você tá chegando e eu tô saindo, Fátima, mas vai ficar gravada aqui a live, tá?
Façam as melhores escolhas, gente, e sigam adiante dentro daquilo que Deus tem para você, que é um futuro de paz, é abundante, é maravilhoso. Só depende das suas escolhas. Combinado? Vamos orar para finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Muito obrigada por nos trazer toda a direção, todo o ensinamento e toda a compreensão que nós precisamos para fazer escolhas melhores e para seguir para o centro da Tua vontade, Deus. Que nós possamos Te escolher a cada dia, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A paz e a tranquilidade que nós tanto buscamos, Deus, é na cruz que a gente encontra. Muito obrigada, Jesus, por tanto amor. Obrigada. Amém? Um beijo para você. Fica com Deus. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, produtivo, frutífero. Pega essa live, encaminha para quem tiver que ouvir essa palavra e bora, que a semana tá só começando. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.